Olá, meu caro internauta, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está aí, que é o motivo de nós estarmos aqui todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 10h15 da manhã. Algumas vezes, é claro, começa às 10h20, mas tem o Brazilian Time, mas nós tentamos começar em ponto às 10h15 da manhã. E nessa segunda-feira, dia 7 de fevereiro de... 7 não, já passamos, perdão. Dia 11 de fevereiro. Você vê, né? É o final de semana, galera. É o final de semana. Mas, de qualquer forma, espero que você, a sua família, pessoas que você gosta, que você ama, os amigos, tenham tido um final de semana de muita paz, muita tranquilidade e que tenham aproveitado para começar essa segunda-feira, essa semana carregadas, energias boas. Afinal de contas, nós brasileiros temos que dizer o seguinte: esse janeiro e esse fevereiro começaram daquele jeito, muito, mas muito pesado mesmo. Teve aquela tragédia de Brumadinho, teve semana passada aquela tragédia que a gente não tem como mensurar, ambas as tragédias não tem como serem mensuradas. Perdemos aqueles meninos de ouro, quem sabe poderiam estar até na próxima Copa aqui, a gente torcendo por eles. Mas o Brasil tem aquela coisa chamada improviso, né? Que a gente sempre acha que vai acontecer com o vizinho, nunca vai acontecer com a gente. E deu no que deu, em ambos os casos, né? O pior é isso, em ambos os casos foram situações que poderiam ser prevenidas, precavidas, mas a gente aquela coisa, não, deixa para amanhã, com todo respeito aos religiosos, aquela coisa, não, Deus está no comando, vai dar tudo certo. Deus está no comando, mas temos que fazer a nossa parte também, né? E por falar em fazer a nossa parte, hoje o Conexão Rondônia ao Vivo, aqui do site rondoniaovivo.com, site que tem 6 milhões de acessos todos os meses, meu amigo. Isso é o Google que está falando, não sou eu não, hein? É o Google que está falando. Aqui você sabe que você aconteceu, é fato, virou notícia e é verdade, estará nas nossas páginas com certeza. A equipe nossa trabalha 24 horas aí, é o pessoal correndo atrás de deixar você bem informado, tá bom? E eu vou falar sobre um assunto hoje muito, mas muito importante. Estou com duas pessoas aqui do meu lado que vão tentar mostrar pra gente, ou explicar para nós o que é o DETRAN. É, Departamento de Trânsito aqui do estado de Rondônia. Como ele, Departamento Estadual de Trânsito, como ele funciona, aquelas taxas que todo mundo quando chega, meu Deus, já vem IPVA, olha para a placa do carro, vê o final, já fica pensando, meu Deus do céu, eu tenho que pagar IPVA. Ou quando cai numa blitz, ou quando tem a moto apreendida porque está irregular por um ou outro motivo. Eles vão explicar o porquê que se arrecada tanto, o que é esse órgão, que todo mundo sabe que existe, mas ninguém sabe como funciona, tá certo? E eu estou aqui do meu lado com o Neil Gonzaga, coronel, não é isso? E com a Benedita Oliveira, são dois diretores do DETRAN. Eles vão se apresentar, vão dizer quem são, o que fazem, formação e qual a ocupação, ou qual o cargo que ocupam dentro da estrutura do DETRAN. Pessoal, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Obrigado, bom dia, obrigado por abrir esse espaço para a gente trazer informações, trocar informações com o público. Eu sou coronel da Polícia Militar do Estado de Rondônia, estou na reserva já há pouco mais de um ano, sou formado em administração pública, pós-graduado em segurança pública, já tenho passagem pelo Departamento Estadual de Trânsito, fui comandante do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, já fui membro, já fui presidente do Conselho Estadual de Trânsito, de forma que a gente já tem uma experiência nessa área de trânsito, razão pela qual nosso governador nos confiou esse tão importante cargo, que é gerir o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia. É um desafio, né? Claro. E Benedita, seja bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui. Muito obrigada por essa oportunidade, né, para nós falarmos um pouco do estado do DETRAN, né, propriamente dito. Eu também sou militar, sargento da Polícia Militar, reformada, né, na reserva já, e sou pedagoga e especialista em trânsito, instrutora de trânsito, formada examinadora de trânsito, diretora de trânsito também, pós-graduada em gestão e administração também, e já proprietária de CFC, já fui proprietária de CFC e de instituição de ensino também na área de trânsito, e também fomos convidadas para compor a equipe, né, do nosso governador, e estamos aí enfrentando esse desafio. E foi muito bom o governador ter nos convidado, porque tanto quanto o nosso diretor tem
conhecimento, por já fazer parte, né, já ter feito parte do trânsito, né, dentro do Detran. E eu, como proprietária de CFC que fui, né, e o governador entendeu isso como um ponto positivo, essa composição por essas duas pessoas, para trazer todo esse conhecimento para dentro do Detran, né? Então eu acho que nós dois estamos aí para realmente somar de forma positiva dentro do Detran. E foi um prazer, é um prazer estar aqui. Obrigado. E nós também, aqui do Rondônia ao Vivo, e em especial do Conexão Rondônia ao Vivo, agradecemos bastante a presença de vocês, terem se dado esse tempo de vir aqui conosco e conversar um pouco comigo e com os internautas sobre o Detran. Eu fico feliz nesse primeiro momento em saber que pelo menos as duas nomeações foram de pessoas técnicas que já entendem, que já estavam na área. Que antigamente a gente via muito em outros governos aquela coisa de entrar pessoas que não eram da área, mas por uma questão de arranjos políticos e apadrinhamentos, chegavam lá e normalmente quando você entra, cada um no seu quadrado, quando você entra no quadrado do outro, que você não entende, a coisa nunca funciona do jeito que deveria, não é isso? E o prejuízo normalmente com os tratos de governo é para a sociedade. Lamentável, mas infelizmente no Brasil ainda é uma realidade isso, né? O lado técnico precisa deixar de lado em prol do lado político, né? E aí dá o que dá, quando já está vendo por aí. Mas, gente, vamos falar uma coisa. Quando que vocês assumiram o Detran e o que vocês encontraram no Detran? Pode ser com você, depois passo para ela. Nós assumimos no atual exercício, né, contar de 1º de janeiro de 2019. O Detran tem um belo quadro de servidores profissionais capacitados para o exercício das respectivas funções. São servidores que se dedicam no dia a dia aos assuntos ligados ao Detran. Então nós entramos com essa proposta, né, trazida pelo nosso governador, de valorizar o quadro de servidores para que a gente possa desempenhar um trabalho a contento, sempre pensando lá no usuário, que é a razão pela qual o órgão existe, né? Prestar serviço para o usuário que procura os nossos postos de atendimento nos 52 municípios e alguns distritos. Então, ter uma equipe forte, unida, preparada, empolgada com o trabalho para prestar um serviço de qualidade. Então, esse é o nosso foco, esse é o nosso caminho. Vocês? É isso mesmo. Reforçando a fala dele, é isso mesmo. A preocupação do nosso governador, quando ele nos convidou, foi justamente para isso, né? Para que nós fizéssemos isso de forma a valorizar realmente os servidores, porque lá tem grandes servidores. Na realidade, eles carregam aquele Detran, né? E quanto eu e o diretor, nós estamos lá, na realidade, como uma parte dessa composição, porque na realidade os grandes feitos acontecem por eles, né? Eles são os técnicos, na verdade, né? Eles é que estão lá realmente para conduzir. Nós hoje nós costumamos falar muito isso para eles, né? Nós estamos lá para auxiliá-los também, né? Somos os gestores hoje, mas a casa é deles e graças a Deus eles têm realmente feito com muito amor e têm demonstrado isso. A cada momento nós temos percebido isso no desempenho de cada um deles. Isso tem nos deixado muito felizes, porque a administração é isso, né? Você tem que fazer com que o outro Se empolgue, né? se empolgue, né? E nós temos percebido isso a cada dia nessa administração, nessa nova gestão do Detran. Continuando contigo, Benedito, como é que está o Detran hoje, essa estrutura dele, o órgão em si? Na realidade, como nós chegamos agora, hoje deve estar o quê? Hoje é dia 11, você falou, 11. Então nós temos hoje 41 dias, né? Feriado, finais de semana. Então, nós estamos fazendo análise de um todo, né? Mas dentro desse pouco tempo já houve grandes mudanças. Então, assim, falando financeiramente, já houve mudança, nós já estamos revendo alguns contratos, já estamos começando a trabalhar já para a economia do órgão. Isso já é uma das priores que foi falado com o nosso governador, né, que o governador Marcos Rocha nos cobra muito isso, né, uma gestão séria, uma gestão celere, para que isso traga de volta para o usuário, para os municípios, né, ele diz muito isso. Então, essa gestão hoje é para que nós possamos trazer isso lá na ponta, de volta. Então, como nós temos muito pouco tempo, porque praticamente sentamos agora, então, no momento nós estamos
formatando toda a estruturação. Demanda um pouco mais de tempo, né? Não tem como você fazer algo em 40 dias, é impossível, né? Mas graças a Deus, com o tempo, a sociedade vai perceber essa grande mudança. Isso nós não temos dúvida, não temos dúvida. Ué, tinham muitos comissionados no Detran quando vocês iniciaram? Ou cortaram bastante já? Na realidade, quando nós assumimos, o Daniel Pereira, que era o governador, ele já tinha exonerado todos, né? Então nós já assumimos com eles exonerados, né? E alguns só que permaneceu, que são pessoas que deveriam ficar porque o serviço é continuado. Então, assim, enquanto gestores, nós também temos que ter prudência até para assumir, tipo, a pessoa está lá e o serviço é continuado. Então, você não pode tomar uma atitude de, não, tem que tirar porque é do outro governo. Não, isso não está aqui. A gestão não pode ser vista dessa forma, né? Então, tinha lá 275 nomeações, mais ou menos, que saíram, né? Só para você ter uma ideia. Então, nós tínhamos aí quase 300 pessoas nomeadas naquele período, né? Então, é bastante, né? É um número é um número considerável. considerável. É uma empresa de porte médio, não é grande, né? É uma empresa de porte médio, é verdade. Hoje, graças a Deus, a gente está bem equilibrado, né? E nós temos os servidores, né? Que, graças a Deus, está conseguindo trabalhar. Coronel, qual é a estrutura do Detran hoje no estado de Rondônia? O Detran, nós estamos presentes em 72 localidades, em todos os municípios do estado de Rondônia. Talvez seja o único estado em que o Detran está presente com uma coordenadoria de Ciretran em todos os 52 municípios. E todas essas Ciretrans, a gente chama de Ciretran, né? Primeira, segunda e terceira categoria, depende do tamanho do município, todas elas com capacidade de atender da mesma forma que atende aqui em Porto Velho. Todos os serviços são prestados em todas as localidades. O Detran, o organograma, falando dos principais, né, diretorias, nós temos a diretoria de habilitação e medicina, nós temos uma diretoria que cuida de veículos, nós temos uma diretoria que cuida da fiscalização, nós temos uma diretoria que cuida de educação de trânsito, né? E as coordenadorias financeira, administrativa, essa, de forma geral, é a estrutura do Detran. Temos a corregedoria, nós temos uma procuradoria jurídica que nos dá o suporte, enfim, é assim que funciona o órgão. Vocês têm quais são as prioridades de vocês agora, junto ao Detran? O que vocês pretendem que vai ser mais focado, o que de repente já não vai ser tão focado como foi no passado? O Detran ele tem um papel muito importante dentro na questão de veículo e condutor, né? De sorte que a gente vai conhecendo mais a miúde no dia a dia as dificuldades, enfim, mas nós não podemos focar só numa determinada área. Nós não podemos, educação, fiscalização, a engenharia, a gente tem que focar todas essas vertentes ao mesmo tempo. E uma grande preocupação nossa, uma recomendação do nosso governador, é a gente facilitar para o usuário estar satisfeito, o usuário procurar o Detran e sair satisfeito com o serviço que a gente presta. Essa é uma das maiores preocupações nossas. Bem servir o usuário, facilitar, encurtar caminhos. Então esse é um dos nossos principais objetivos. Mas quando vocês falam em servir bem o usuário, em encurtar caminho, seria desburocratizar o Detran? Sim, desburocratizar, né? Porque hoje nós temos aí a tecnologia, né, a mão de todos, né? E por mais que a gente pense que mesmo aquela pessoa que esteja lá na zona rural, mas hoje ela tem acesso a tudo isso, né? Se não por ela, que tem um pouco mais de idade, mas ela tem um neto, tem um vizinho, que acaba atendendo tudo isso. Então, e hoje, por incrível que pareça, mesmo nós estando aqui na região norte, que muitas vezes quem está no sul, no sudeste, pensa que nós estamos muito longe disso, não é a realidade. Não é a nossa realidade. Hoje nós estamos aí com CNH digital, CLRV, então nós estamos tão próximos de tudo isso
quanto os outros estados. Entendeu? Então, assim, para os usuários e para o estado de Rondônia, nós estamos muito à frente de outros estados. A pena disso tudo é que muitas pessoas não têm conhecimento disso. Não é uma coisa tão divulgada, mas o estado de Rondônia, enquanto Detran, ele está muito à frente dos outros estados, dos 27 estados que nós temos na Federação Brasileira. Só para você ter uma ideia. Só que isso não é algo que se divulga, que se fala, né? Infelizmente, às vezes a gente vê que isso não ocorre. Mas nós estamos muito à frente, inclusive em relação à segurança de toda a nossa tecnologia, que a gente tem que se preocupar também, né, Coronel? É uma coisa que nós nos preocupamos muito com isso. Porque toda a nossa tecnologia, ela tem que ter segurança. Esses dados têm que ter segurança. Tudo que é feito tem que ter uma outra fonte, que é a fonte de segurança. Então, é algo que é priori para nós também, entendeu? E tem custo, né? Tem custo, tudo isso tem um custo muito alto. Às vezes a pessoa diz, mas vocês fazem arrecado, mas isso tudo existe custos. Custos para manter essa máquina na ponta, essa máquina para atender com agilidade. Porque hoje a tecnologia, ela está aí, é igual você aqui no seu trabalho. Se você não tiver tudo, isso aqui tudo tem um custo para você manter em tempo real. Essa conversa em tempo real, ela tem um custo. A mesma coisa, uma CNH digital, ela tem um custo para estar em tempo real com aquele cidadão lá no lote, com aquele outro cidadão na zona rural, na zona urbana. Tudo isso demanda de custo e com segurança, porque tudo isso precisa de ter segurança. Vocês falaram dois pontos, duas palavras que eu acho que são chaves e que geram certos questionamentos. O primeiro foi a questão da divulgação. Sim. E a segunda, a tecnologia, certo? Sim. Quando vocês falam em divulgação, isso quer dizer, que você fala que não é muito divulgado o trabalho do Detran, isso quer dizer o quê? Que vocês vão investir mais em publicidade, em tornar o Detran mais perto da população, em divulgar mais as ações do Detran? Sim. É uma priori, né? Nós precisamos fazer isso. Mas para isso tudo, nós vamos falar muito que... Você quer um exemplo? Nós temos conversado muito com os prefeitos, né? Inclusive vamos ter uma agenda por volta de junho com todos os prefeitos e uma equipe de Brasília. Certo. Já estamos em negociação para que isso ocorra. Mas veja bem, para que isso ocorra, existe um planejamento. Para chegar nesse planejamento, para que se discuta o que é necessário, nós temos que ter estatística, concorda? Então, a estatística são algo pontual para que nós tenhamos planejamento, para que se execute de forma acertada. Isso demanda do quê? Demanda de nós termos planejamento. Então, toda essa divulgação vai demandar do quê? Vai demandar de planejamento. Então, nós já estamos estudando como é que nós vamos trabalhar todas essas questões da mídia para que realmente surta efeito. Por exemplo, já fizemos vários levantamentos de como que essa mídia deve ser trabalhada para realmente atingir o que hoje é viável, como essas mídias vão atingir esse usuário, para que todo mundo realmente sinta-se realmente atingido. Não pode se fazer hoje de qualquer forma, concorda? Tem que ser bom no seu trabalho, por exemplo. Eu tenho certeza que você se preocupa. Como eu vou tratar essa mídia e atingir o meu público? Não posso simplesmente fazer por fazer, eu tenho que atingir esse público. Então essa mídia, ela tem que vir realmente, essa divulgação do Detran, ela tem que atingir o nosso usuário, todos eles. Então, ou seja, você mesmo poderia me responder como nós vamos atingir todo esse público? Assessoria, né? Aê! Né? Então, ou seja, nós temos que planejar como atingir realmente. Não é simplesmente, nós vamos criar, vamos divulgar de qualquer forma. Aí, ou seja, nós vamos gastar o dinheiro que é do povo sem resultado para o nosso usuário. Não funciona, né? Tem que ter resultado. Hoje, uma das grandes preocupações do governador e do nosso diretor, que ele fala o tempo todo, esse dinheiro tem que ser investido de forma correta e atingir o nosso objetivo, que é o usuário. O usuário precisa dessa publicidade. Essa publicidade tem que ser uma publicidade séria. Essa é a palavra dele sempre. Essa publicidade tem que ser uma publicidade séria. E tem que dar publicidade. Tem que dar. Eu entendo, e ele também, que tem que dar publicidade. E uma publicidade realmente com eficiência e eficácia. Certo. Bom, em relação à tecnologia, quais são os investimentos de vocês para dar essa segurança? Já que é muito, pelo menos no passado, não sei agora, a partir de 1º de janeiro, mas no passado era muito comum as pessoas irem até o Detran e falar, o sistema está fora do ar.
vezes as pessoas vinham de outras localidades, vinham do interior, vinham resolver as coisas aqui na capital e o sistema fora do ar, e tinha que voltar, retornar no dia seguinte. Ou seja, torna algo muito valor custoso, muito alto, né? Como você tem que trabalhar isso, coronel? O Detran, nos últimos anos, avançou muito em questão de tecnologia. Nós temos um corpo de especialistas, né, na área de tecnologia, da informação, e a cada dia, todo tempo, coisas novas que vão surgindo de tecnologia, e a gente tem que estar acompanhando, né? Você faz um acesso lá lá em Vilhena, lá em Chupinguaia, por exemplo, você entra no sistema lá para consultar a informação do banco de dados, né? Essa informação vem para cá, para o nosso banco de dados, que acessa o banco de dados nacional. Então, tudo isso é muito caro, tudo isso tem que ter segurança, conforme a Benedita mencionou, né? O CRLV digital, a CNH digital, tudo isso requer um trabalho da equipe de TI para ajustar, né, lá na parte do sistema, para que isso possa acontecer, né? Vou dar um exemplo mais recente, é a questão da placa Mercosul, né? Daqui uns dias, dentro em breve, todos os estados já vão estar trabalhando com essa placa. A nossa equipe, nesse momento, está lá na TI, fazendo os ajustes lá no sistema para que isso possa ocorrer, né? Então, são várias frentes de trabalho, várias demandas, e cada vez mais a tecnologia não para e a gente tem que estar adequando, né, a questão de segurança, enfim, a gente trabalha o tempo todo voltado para melhorar e manter esse serviço. O senhor falou em queda de sistema, né, dificilmente ocorre, né, antigamente realmente acontecia com muita frequência, né, mas hoje já se evoluiu bastante e quase que não ocorre mais, né. Hoje, por exemplo, você vai tirar uma carteira de habilitação, depois de feito todos os processos, né? Quando você vai dar entrada lá no último serviço, você tira a sua carteira aqui na capital com 1 hora, você já pega a sua carteira de habilitação. Então, isso é tecnologia aí, tá? Agora, você falou na placa Mercosul. Eu vi muitas pessoas, motoristas, conversando, e a gente conversa muito sobre isso. Teria necessidade de termos uma placa do Mercosul? Pois nós já temos. Você não acha que muita gente está achando que isso é um gasto desnecessário? O que se quis, o que se quer, que o Denatran, né? A questão é a segurança desse novo modelo de placa. E você integrar com os países do Mercosul. Você com o seu veículo, você pode cruzar a fronteira sem maiores problemas, porque a placa é para você circular em todos os países que integram o Mercosul. Inclusive você integrar banco de dados, né? Um veículo, né? A gente tem um grande problema aqui com a nossa fronteira, a Bolívia, né? Muitos carros que são furtados, roubados aqui, eles são levados para lá, né? E lá é outro tipo de emplacamento. O cara emplaca o carro lá. No Paraguai tem muito isso, né? Cruza a fronteira e o cara esquenta o carro lá com outra placa, né? Lá do país. Com a placa Mercosul, isso em tese não é para ocorrer, né? Porque é maior segurança na troca de informações. Lá no Paraguai, lá na Bolívia, eles vão entrar no sistema lá e vão checar que aquele chassi ali pertence ao Brasil, o carro que foi roubado e foi levado para lá. Enfim, é questão de segurança. É por isso que tem essa nova placa, para facilitar. E ela vem com novas tecnologias, né? Um sistema de QR Code, que ele vem junto com a placa ali, que você faça identificação e você levantar informações sobre aquela placa. Enfim, todas essas novidades que vêm do Denatran, elas antecedem de estudos, né? E tudo é para melhorar, né? Tudo é para facilitar, para melhorar o controle, enfim. Em linhas gerais é assim que funciona o Mercosul. Com essa nova placa, então, aqui em Porto Velho, por exemplo, em Rondônia, nós podemos ter esperança que vai diminuir o número de roubos e furtos de veículos que cruzam para a Bolívia para serem trocados por drogas? O número de roubos é outra vertente, né? Porque quando você fala em diminuir o número de roubos, aí é uma questão de segurança, é algo
com a polícia militar, né, é outra questão. Uhum. Agora, as probabilidades de detectar mais rápido que aquele veículo é furtado é outra história. Isso demanda de fiscalização. Mas assim, vamos conseguir diminuir o número de roubo, não, né? Aí é outra coisa. Vai tornar mais É difícil, mais difícil. você legalizar um carro. Isso, né? exatamente. Você consegue. A legalização é que vai dificultar, entendeu? E, exemplo, chegando no Paraguai, consegue-se saber que aquele veículo é roubado, porque eles vão estar interligados. É essa vantagem. Pelo menos próximos, né, desses países que fazem parte do Mercosul, que isso ocorre muito, né? Então eles circulam muito rápido. Então isso vai dificultar os veículos, grosseiramente falando, serem limpos em outros países. Como se costuma dizer, né? No meio do crime, eles vão lá e limpam o veículo no outro país. Então isso vai dificultar. Isso é bom. Mas assim, em termos de vai conseguir, não vão furtar tanto, aí mais é uma questão de segurança. É estrategicamente falando de polícia já, não é mais a área do Detran, né? Tá certo. Mas que vai dificultar, né, você esquentar o carro. Esquentar o veículo, isso exatamente. Isso aí vai Exatamente. diminuir bastante. Espero que, né? E é uma cadeia, né, de coisas, né? Uma cadeia. Quebra-se algo aqui, diminui ali, né? Eu pergunto isso porque o próprio Rondônia viu aqui, o Paulo já sofreu, né? Perdeu uma caminhonete, foi parar na Bolívia, foi lá, viu a caminhonete, mas não pôde trazer, né? Exatamente. Então, isso É por aí. É o que você acabou de falar. Diminui o furto? O furto talvez não, mas limpar em outro país dificulte. E com isso talvez não seja tão atrativo. Entendeu? Não seja tão atrativo. Voltando um pouco para a nossa realidade aqui, para o Detran aqui de Rondônia, tem algumas perguntas que até foram feitas por alguns internautas, tá? Uma delas é, hoje, qual o valor da remoção de um veículo se ele for apreendido numa blitz? Isso para os... Moto ou carro, tudo faz. Deixa eu ver aqui. Taxa de remoção, né? De cabeça não. Verifica. De cabeça eu não sei o valor. Vou verificar aqui. E uma pergunta até, inclusive, aquele pessoal tem um grupo chamado IPVA 1%. Você deve ter conhecido, até porque eles vivem no Detran e estão tentando... Foi até um rapaz que, se eu não me engano, até militar. Que o Nascimento. Nascimento, exatamente, Nascimento. Ele questiona muito. Questionou isso, tal. Como vocês veem isso? Eu particularmente, eu sou da seguinte opinião, que tudo que desagrada a comunidade deve ser discutido. Deve ser revisto, viu? Deve ser revisto, deve ser discutido, porque eu parto do princípio seguinte, que a comunidade, ela manda. Quando você diz a comunidade, ela manda, então parte do princípio que está desagradando, tem que se levar para discussão, até que chegamos a um consenso do que é o que é bom, não é? Isso é gestão. Por outro lado, é aí que eu trabalho a questão da divulgação. Vamos lá. O que é IPVA? IPVA é uma taxa que não tem nada, é um imposto, que não tem nada a ver com o Detran. Então, a comunidade, no geral, quando paga-se o licenciamento do veículo, esse imposto está inserido, embutido lá, junto com as taxas do Detran. Porém, não pertence ao Detran. É um imposto que é do Estado, da CEFIM. Não pertence ao Detran. Ele está meramente junto na cobrança, mas não pertence. Ele não entra nos cofres do Detran. Ele não entra na receita do Detran. Não tem nada a ver com o Detran. Então, Benedita, aquela ligação que as pessoas fazem, Coronel, Sim. de que o IPVA você não vê nas ruas, nas melhores, nas ruas, no asfalto, na sinalização, e culpam o Detran. Fala que o dinheiro só entra e não vai, ninguém sabe para onde é que vai. Então o IPVA vai direto para o Estado. Direto para o e município. E município, 50% do Estado, 50% do município. Exatamente. Então Que deverá ser retornado. vocês apanham de graça. Apanhamos de graça. O Detran ele só entra no processo para arrecadar, né? Como fonte de cobradora interveniente, né? Só vincula. Nesse sistema aí, né? Entendeu? Porque, só para você ter uma ideia, vamos colocar para que a população entenda de forma clara e objetiva.
Eu tenho um automóvel, um Palio. O meu Palio eu paguei R$ 500 somente de IPVA. Vamos colocar de forma clara. R$ 500 de IPVA. 250 volta o Detran, devolve para o município R$ 250 e R$ 250 vai para ser fim do Estado. Ou seja, zero para o Detran. O Detran não tem nada a ver com essa taxa, com esse imposto. Nada é do Detran. E é possível diminuir esse IPVA, gente? Isso Os valores, né? Isso pode ser, mas isso é algo que eu, não sei enquanto coronel, mas eu creio que ele compactua comigo, que é algo que a gente não tem como se discutir, porque não é a nossa parte. É algo da Assembleia Legislativa. É algo da Assembleia Legislativa, que aí seria bom que os deputados discutissem, né? Porque eu entendo que isso é algo do Legislativo. Então, quem deve discutir isso é os próprios deputados, não é? Isso é inerente lá a eles que devem discutir isso. Não tem como o Detran discutir isso, não é, coronel? Não tem. Não tem como o Detran discutir isso, é algo dos deputados. O Detran só entra no processo Só entra no porque processo. atrelado, né? Para você licenciar o veículo, você tem que pagar o IPVA, né? E isso está Depois, no Código de Trânsito Brasileiro, né, coronel? Isso. Está no Código dizendo que o licenciamento do veículo está no Código de Trânsito Brasileiro, né? Que o veículo será considerado licenciado quando você tiver pago todas as taxas e tributos a ele vinculado, que no caso é o seguro obrigatório, o IPVA do seu veículo e todas as multas que você tiver sobre ele. Então, tirando o IPVA, o resto as outras arrecadações pertencem ao Detran. Não também, não. Também não. O que pertence ao Detran nessa história? Tá vendo? Começamos a falar. Aí nós temos o seguro obrigatório também. Temos o seguro obrigatório que também não pertence ao Detran, né? Então, tem o seguro obrigatório, que não é do Detran também, é de uma empresa, isso mesmo. É de uma empresa que também não é nossa. Isso mesmo. O que fica no Detran, então? Só o licenciamento, né, coronel? Ele fala. O que fica no Detran são as taxas, né? Taxa de licenciamento, por exemplo. Qualquer taxa que você paga por serviço, tem um rol de taxas, né? Para licenciar, vistoria, emplacamento, etc. Essas taxas, elas são do Detran. IPVA não é do Detran, o seguro obrigatório vai para a Federação de Seguradoras, né? Que é para cobrir, cobrir os acidentados, né? Cobrir gastos hospitalares, né? As multas de trânsito que não são do estado de Rondônia, elas vão de volta, o Detran, né, manda de volta. As multas que são do município, o Detran também manda por município. O Detran fica com a parcela das multas que é do estado, né? O que é arrecadado de multa, obrigatoriamente ele tem que ser revertido em educação de trânsito, fiscalização de trânsito e sinalização. Então sobra para o Detran somente as taxas, para o custeio do órgão, investimento, construção, reforma, pagamento pessoal, né? Isso é só praticamente não, as taxas. Né? Ainda temos convênio, né, com a Polícia Militar, nós temos convênio com vários municípios que a gente ajuda os municípios com a sinalização de trânsito, né? Então a demanda é grande. Qual o valor da arrecadação do Detran hoje? A arrecadação anual do Detran é em torno de 200 milhões, 200 e poucos milhões. 200 milhões. Isso. Como que vocês dividem? Agora, só as taxas, falando só de taxa, né, que a gente está dizendo que o que é a parcela do Detran é taxa, né, é em torno de 14 milhões por mês. Por mês, né? Chega a beira 190, 180 milhões por aí. Nesse bolo de 200 milhões, como ele é dividido? Uma parte vai para salários, outra parte vai para investimento em educação do trânsito, vai para publicidade? Isso, são as demandas para o órgão funcionar. Folha de pagamento, manutenção, construção, reforma, serviço de limpeza, vigilância, né? Tem que ter vigilância em todos os órgãos. Você gasta com telefone, você gasta com rede, internet. São várias despesas, vários custos, né, que a gente tem.
Coronel, e nesse primeiro momento, como vocês estão fazendo para cortarem os custos? Porque eu imagino que o Marcos Rocha, como foi falado aqui, o importante é servir bem ao cidadão, né? Imagino que isso também inclui cortar os custos, diminuir os gastos do órgão. Isso se faz com responsabilidade, com muita seriedade no trato da coisa pública, né? A Benedita já havia comentado aqui, a gente rever contratos, né? Enfim, é onde a gente pode diminuir, de repente diminuindo diária, né? Enfim, com responsabilidade, é conhecer cada processo, cada contrato, com aluguel, locação, enfim, discutir, rediscutir na hora de renovação desse contrato e tentar baixar os custos. Essa é uma meta que a gente vai perseguir na nossa gestão do primeiro ao último dia. A gente não vai abrir mão disso. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir reduzir bastante aí as despesas do órgão. Tem uma pergunta, é a seguinte: se o cidadão paga a remoção do veículo dele, um guincho, um caminhão, que vão de 15 a 20 motos, por exemplo, e cada um paga uma remoção individual, não era para ser dividido esse valor, já que no caso de carro só vai um ou dois no máximo? Ele está falando o seguinte, que um cidadão cai numa blitz de moto, bota aquelas 15 motos em cima do caminhão, e cada um está pagando a remoção individual para o dono do guincho. Não seria o caso de esse valor ser dividido entre cada moto ali? Porque cada um está pagando um valor individual, então o cara carrega 15 de uma vez. O mais lógico seria carregar uma moto só, né? Na realidade, o que se paga hoje é o valor de R$ 11,31, né? Porque nós chegamos agora, como nós falamos, há 40 dias mais ou menos, e o valor que se coloca, na realidade, que nós observamos lá, que eles colocam tipo valor para veículo pequeno. Não existe lá na tabela para motocicleta, existe para veículo pequeno. Então, como nós chegamos agora, 40 dias, então é aquilo que eu havia dito. É toda uma reestruturação de algo que está desde 80, desde que se criou a autarquia. Isso é difícil, Então, como hein? é que você que acaba de chegar com 40 dias mexe em tudo isso? Certo. E também nós costumamos dizer que a nossa gestão é uma gestão séria. Quando você fala em gestão séria, não tem como você tratar algo de 40 dias você mudar. Com certeza. Né? Então, assim, qual é uma das pautas? É rever tudo isso. Sério? Por quê? Porque aqui se diz assim, R$ 11,31 para veículo pequeno. Beleza, veículo pequeno, mas a motocicleta, ela se enquadra nisso? Então, é toda uma questão que nós já estamos avaliando, fazendo os estudos, só que nós não podemos, de forma leviana, tratar isso para resolver com uma semana. Por quê? Porque daqui a 30 dias, 40 dias, nós descobrimos alguma coisa que fizemos errado. Porque se nós acertarmos, a população vai dizer parabéns. Se nós errarmos, a população vai dizer o quê? Olha lá, vocês não foram prudentes, vocês não fizeram o correto, vocês estão recebendo para fazer o que é certo. Para nós fazermos o que é certo, demanda de tempo, demanda de estudo, demanda de seriedade, demanda de planejamento. Então é para isso que nós viemos, para nós fazermos as coisas com seriedade, com planejamento, para que isso seja feito e feito de forma séria. Tá certo. E um ponto que eu tenho que fazer um elogio ao Detran, tanto de vocês como quem já estava anteriormente, Sim. É a lei seca. Eu acho que assim, foi uma ideia fantástica e que com certeza diminuiu muito o número de acidentes, o número de gente dando entrada em posto de saúde, em pronto-socorro durante a madrugada, enfim. Esse projeto, vocês pretendem remodelá-lo, pretendem reforçá-lo? O que vocês pretendem fazer com a lei seca? Os dados apontam uma redução considerável, significativa. Estou com dados aqui de 2011. 15 mil acidentes de trânsito no estado. 2017, 8 mil. Uma redução significativa. E o número de vítimas fatais também tem apresentado números bastante positivos.
E certamente, sem sombra de dúvida, essa operação Lei Seca é um grande responsável por esses números, né? Além de outras operações de fiscalização que se faz através do DETRAN, dos municípios, a Polícia Militar, né? Então, a gente pretende sim manter essa operação sem dúvida nenhuma e inclusive a gente pretende ampliar o alcance dessas operações, né? Ela é feita em todos os municípios de Rondônia? Ela é feita em todos os municípios de Rondônia. Interessante. E outra pergunta que o pessoal faz bastante é o seguinte: esse ano, nessa nova, eu não digo esse ano, mas nessa nova administração do DETRAN, vocês pretendem fazer algum concurso público? É uma questão que a gente precisa avaliar, né? Conhecer bem a nossa necessidade. Nós estamos fazendo estudo, né, nesse sentido, e se necessário for, a gente poderemos sim pensar em concurso para determinados cargos, né? Por exemplo, a gente tem uma deficiência de engenheiro civil, então a gente pode pensar assim em abrir um concurso para contratar novos engenheiros. Mas são estudos que a gente vai Então existe uma vai possibilidade, demandar. talvez. Existe, em qualquer secretaria, qualquer órgão do governo, sempre tem a possibilidade de concurso, né? O senhor sabe dizer a defasagem de funcionários hoje que precisariam? Não tem os números de pronto, eu não sei dizer. O que é a JARE, gente? Quem te ouve falar JARE, o que é a JARE? Benedita, explica para mim, por favor. JARE é a Junta Administrativa de Recursos e Infrações, né? Ou seja, o cidadão, o condutor, né, ele sofre uma autuação e partindo daí ele tem essa junta administrativa, né, que todas as localidades, todos os órgãos, seja a prefeitura que é municipalizada, a PRF, quando fazem as suas autuações e o condutor ele sente que, digamos que ele que essa autuação não tem muita consistência, vamos colocar desta forma. Ele entendeu que aquela sinalização estava errada, que por isso ele não deveria ter sido autuado. Ele pode entrar na JARE, deve, né, entrar solicitando, fazendo o recurso e pedindo que seja revisto. E aí tem lá as pessoas que vão analisar, né, isso ele vai ter que demonstrar realmente, né, entra, faz o recurso e eles vão analisar se realmente aquilo que ele está recorrendo é realmente... É um colegiado plausível, né? É um colegiado né? julgador Julgador, de né? recurso. Você apresenta o recurso e esse colegiado vai julgar. Se reúne sempre? Se reúne, são muitos recursos que essa junta analisa. Muitos. Sim, reuniões Muitos. semanais. Muitos mesmo. Muitos mesmo. Não me lembro de cabeça o número de recursos, mas é bastante. Qual é a diferença entre a JARE e o Conselho Estadual de Trânsito? A JARE é um órgão julgador, Uhum. né? O Conselho Estadual de Trânsito, ele é um órgão, ele também julga. Por exemplo, você apresentou um recurso na JARE. Não satisfeito com a decisão da JARE, o condutor pode recorrer em segundo grau. Então, o CETRAN é um órgão julgador em segunda instância. Ele tanto recebe recurso do usuário, que perdeu na primeira instância, quanto a CETRAN também recebe recursos do DETRAN, que o DETRAN pode recorrer da decisão da JARE. Certo. Se a JARE julgou que a multa não foi imposta corretamente e decidiu pelo cancelamento, o DETRAN pode recorrer dessa decisão e sobe para o segundo grau, que é o CETRAN. E o CETRAN também é um órgão consultivo e normativo dentro do Estado. Digamos assim que o CETRAN está para o Estado, como o DENATRAN está para a União, nível federal. Em cima desses dois órgãos, como é feita a escolha dos membros? Existem os requisitos, né? Qualquer um pode se candidatar? Não, o Código de Trânsito já estabelece os requisitos, como deve ser composta tanto o CETRAN quanto a JARE. Então, está lá, previsão legal, né? De maneira geral, o CETRAN ele tem um assento que é da Polícia Militar, um que é do Departamento de Estradas e Rodagens, assento do DR,
e também um assento ali para a pessoa que é especialista em trânsito, né? Além do presidente. O presidente, né? Ele é escolhido pelo governador. Aí tem o presidente é escolhido pelo governador. E a JARE é a mesma coisa também, tem lá o seu regulamento lá, de como é composto. A nossa JARE Rondônia hoje são composta por 7, né? Um presidente e 6 essas jogadores. escolhas já é da época do Daniel, não é a escolha do nosso governador. E é por gestão, né? Biênio, né? Então, enquanto não encerrar aquele livro, você não pode substituir, a não ser que o integrante, né, perca o vínculo com aquele órgão que ele representa, né? E também tem órgãos representa a classe, né, de condutores também que fazem parte lá do conselho. Então é um colegiado, é um misto. Quais são as dificuldades que vocês estão tendo hoje no Detran, nesses 40 dias? O que vocês perceberam, talvez, vai ser ou é o grande calo hoje? É um órgão grande, eu imagino que não deve estar sendo fácil, né? Mas o Detran, ele funciona muito bem, senhor. Nós sentamos lá e tudo funcionando, não pode parar. Dia 1º de janeiro, a gente ali tomando pé e conhecendo, né? E tudo funcionando. 52 Ciretrans, mais 12 ou 14 postos avançados, tudo funcionando, andando. Então, a gente não encontrou dificuldade, né? O que a gente está fazendo é tomando pé, conhecendo a miúde e a gente dando a nossa moldagem, né? A moldagem do atual governo, Marcos Rocha, né? Seriedade, responsabilidade, transparência, lisura no trato, né? É isso que a gente está fazendo. Certo. Deixa eu dar um alô aqui para os nossos internautas. A Cari Arielle Ones. Um abração, Cari. Tudo de bom para você. O Paulo André também está assistindo. A Cari está falando o seguinte, é verdade. Deus faz tudo como no início do programa que nós falamos aquela parte, né? O Luiz Carlos também dando um alô. Valeu, Luiz Carlos. A Rosinéia Júlia está criticando um pouco nunca, em relação a Jari, nunca dão decisão favorável ao condutor. É o que ela está falando aqui. Gente, infelizmente nós temos uma questão de tempo. Eu sempre falo infelizmente porque tem assuntos que com certeza é conversa para algumas boas horas aqui, né? E quando se fala de Detran, é algo que todo mundo tem a ver, que todo mundo até quem conduz bicicleta tem a ver com o Detran, porque usa as vias públicas, né? Sim. Mas eu queria deixar esse espaço aberto agora, nossas câmeras e os nossos microfones, para que vocês fizessem as considerações finais. Agradeço a vocês, agradeço toda a população de Rondônia e deixar claro que precisarem, né, de esclarecimentos. Todas as Ciretrans, hoje nossos servidores estão felizes, estão todo mundo disponível para esclarecer qualquer dúvida. A nossa ouvidoria, que antigamente não funcionava, nós estamos colocando agora para funcionar e espero que realmente funcione para realmente atender, né? Porque com a ouvidoria vai ser fácil qualquer localidade fazer suas reclamações e nós podemos auxiliar. E no demais, a gente espera realmente conseguir atender toda a comunidade, em nome do nosso governador, que realmente sempre está nos cobrando que faça o melhor, e a comunidade como um todo. Nós estamos aqui realmente para fazer pela comunidade. Uma das coisas que sempre o governador diz, que nós estamos aqui para servir. Essa é a nossa função enquanto representantes do Detran, representantes desse órgão, né, Executivo de Trânsito do Estado. E obrigada a toda a população de Rondônia, obrigada a você, que nos recebeu tão bem. Obrigado. E estamos lá à disposição de toda a sociedade. Coronel. Obrigado pelo espaço, a gente poder trazer esclarecimentos e trocar informações e dizer a todos, toda a população, que o Detran é um órgão sério, muito sério, com pessoas capacitadas, pessoas responsáveis, né? E a gente está sempre trabalhando e sempre vamos trabalhar com transparência, com muita responsabilidade, com foco no usuário, que é o nosso objetivo, né? Então a gente está empenhado, muito empenhado, motivado, eu e a Benedita, para prestar um serviço de qualidade para o nosso usuário. E também aproveitar para que, né, convocar os nossos condutores, nossos motoristas, pedestres, ciclistas,
né? Para que tenham consciência com o trânsito, para que respeitem as regras de trânsito, para que não exceda em velocidade, para que não dirija alcoolizado, enfim, o Detran é a sociedade, o Detran é tudo junto, né? Tudo para um bem comum, que é evitar as mortes, evitar as lesões de trânsito que tanto assola o nosso país. Eu vim de uma reunião, de um encontro em Brasília, gestão nova lá no Denatran, na Secretaria Nacional de Transporte Terrestre, todo mundo muito empolgado, com bastante vontade de corrigir, de melhorar ainda mais a questão de legislação e tudo mais. Então, eu acho que coisas boas virão aí, né, nos próximos anos. Tá certo. Pessoal, nós aqui do Rondônia ao Vivo e do Conexão Rondônia ao Vivo agradecemos muito esse tempo de vocês aqui mais uma vez, tá? E dizer que estamos de portas abertas, o que for preciso na divulgação. Afinal de contas, o trânsito educado diz muito em relação a um povo, né? Tá bom? E você que ficou aí, eu te agradeço bastante a tua companhia e desejo uma semana de muita saúde, muita luz, muita paz e, acima de tudo, muito equilíbrio, tá bom? Amanhã estaremos aqui de volta. Um abraço, boa tarde.